apóstolo Paulo mesmo falou. A nossa mensagem que a gente tem a dizer é sobre a cruz, né? Sobre... Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem derrubou a Igreja Católica? Foi a Bíblia ou foi Martinho Lutero? Então, isso aí eu já não me aprofundo muito nisso. Então, essa igreja só existe por causa de Martinho Lutero. Se não fosse Martinho Lutero, essa igreja não existiria. Porque até 1517 não tinha outra igreja na Terra a não ser a Igreja Católica Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. Aí já é outro Não, eu só estou lhe dizendo que Martinho Lutero foi um profeta. Martinho Lutero, um profeta que veio cumprir Apocalipse 14, versículo 8, Apocalipse 3, 1, Apocalipse 18, 1 e 2. Ele é aquele que grita: caiu, caiu a grande Babilônia. Quem é a Babilônia? A Igreja Católica. Aí foi o anjo do Senhor que falou isso aí, rapaz. O anjo do Senhor usa um profeta. Por exemplo, lá no tempo de Moisés havia um anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor usava Moisés. Tem um anjo do Senhor, você está certo, mas esse anjo usa um profeta. Fala pela boca de um profeta. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele veio para proteger aqueles que conservam a palavra do livro dessa profecia, né? Do livro de Apocalipse. Eu entendo, você entende ele, não? No caso dele é porque ele é evangélico, entendeu? Por isso quando a gente fala, ele não capta. Eu estou falando no sentido de... O negócio é crer em Jesus. Eu estou falando de entender. Por exemplo, se eu for conversar com você é evangélico, mas se eu for conversar com um evangélico adventista, ele tem outra compreensão. Se eu for conversar com um branamista, ele tem outra compreensão. Estou falando de compreensão. É que nem a Bíblia. Vamos voltar sobre o ponto anjo. Religião. O anjo que Deus... Escute, o anjo que Deus enviou no Monte Horebe, era o anjo que falava às pessoas? O anjo falava às pessoas. O anjo que Deus enviou no Monte Horebe para falar com Moisés, era o anjo que falava com as pessoas? Quem era que falava com as pessoas? Moisés. Era Moisés. Aquele anjo usava Moisés. Este anjo que grita: caiu, caiu a grande Babilônia, era um anjo do Senhor. Ele usava Martinho Lutero. Hoje, há um anjo do Senhor na Terra. Ele usa Cacô Filipe. Qualquer pessoa que... Nós vamos ficar aqui 2 dias e você vai repetir a mesma coisa. Um livro aqui que diz, né, no livro de Tiago, né, que o homem de Deus, Tiago, falou: a religião é esta, que nós venhamos a visitar os órfãos nas suas tribulações, né? E as viúvas, e se abster da corrupção do mundo. Ser uma pessoa, é que nem o senhor está falando, é outro assunto, né? Mas eu estou falando sobre o profeta enviado de Deus para comandar mesmo. Sim. Mas e Tiago era um profeta, por isso que ele podia dizer isso. E o que Deus quer que a gente venha fazer? Que a gente ajude o próximo e se abstenha da corrupção. Por exemplo, o senhor está me vendo na igreja aqui. Agora, se o senhor me ver e agir como uma pessoa do mundo, eu tenho título de homem de Deus, só que diante de Deus eu não sou. Entendeu? A Bíblia, ela não... Tem muitas coisas que eu poderia te dizer, mas primeiro que você não vai ouvir, certo? Então, você fica com os livros, você lê, você examina e você decide, entendeu? Você é livre para decidir. Eu não posso lhe persuadir a entender o que eu estou lhe dizendo. Você só se preocupe em ajudar o próximo, em se santificar a Deus, que Deus vai... A obra de Deus, como você citou, a obra de Deus é receber aquele que Deus enviou. Eu não estou no ano 33 para receber Jesus, nem no ano 53 para receber Paulo. Eu estou no século 21, então eu tenho que receber o profeta que Deus enviou para o meu tempo. Deve ter um profeta na terra. Você está vivo, eu estou vivo. Para falar a você, Deus não vai falar com o morto, levantar um morto para falar. Deus vai levantar um profeta vivo para falar com você. Eu não posso ir às cartas, eu não posso ir nas cartas de Paulo para me guiar. O que Paulo disse foi para o seu tempo. Depois de Paulo veio outro profeta dizendo outra coisa. Por que está escrito até hoje? Aquilo foi para o tempo de Paulo. Por isso que eu tô falando e ficou como exemplo. Largar o estudo demais. Mas que estudo? Que nem Jesus ele falou. Ler a Bíblia não é estudo. Nicodemos era um homem o quê? Ele era um doutor da lei. Ele era um doutor. E Jesus falou com ele entendeu o que Jesus falou com ele? Jesus falou que aquele que não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. E ele não entendeu. Por que ele não entendeu? Porque ele não tinha visão espiritual. Se as coisas que estão na Bíblia não eram-se para
ter poder hoje em Porque dia você em falou nossa era. vida... Era é passado. Hã? Você falou Sim, era. entendeu? Não, mas Você não pode olha, misturar o verbo. Se você não pode dizer se a palavra que está escrita na Bíblia não é para ter poder... Para hoje, não. Hoje? Não. Por que está escrito ainda? Por que Deus permite estar escrito Tá ainda? vendo como que você passa por cima das coisas? Quando Jesus veio, o que mais valia? Eram as palavras de Jesus ou as palavras de Moisés? O senhor está entendendo o que eu estou Não, falando? eu fiz uma pergunta agora. Quando Jesus veio, estava na terra, o que mais valia? Eram as palavras de Moisés, as palavras de Isaías, de Jeremias ou eram as palavras de Jesus? A de Jesus ali é porque Eu ele quero tava que você querendo me mudar. responda. Entendo. O que mais valia? Sim, O que, mas as pessoas Jesus, tinham que tomar como Jesus, verdade? Ele estava querendo mudar a lei. Porque era Eu quero dente que por você me dente, responda. olho por olho. Se você Imagina tivesse... se hoje em dia Não. fosse desse jeito. Ele está fugindo da pergunta. Só responda a pergunta. Eu vou ser franco quando você me perguntar. Se você tivesse no tempo de Jesus, Moisés disse, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus disse, aquele que vos bater na face direita, oferece à esquerda. Qual dessas duas palavras você tomaria como para você seguir? A de Jesus. A de Jesus. Mas por que a de Jesus? Não, porque mas ele estava calma. trazendo Você a tem que ter verdadeira calma lei. para me responder. E você disse que aquilo que está escrito tem valor e tem que ser seguido. Nesse caso, não tinha que seguir o que Moisés tinha dito, que estava escrito? Por que a gente não deve seguir o que Moisés Ó, está vendo? escrito? Lá no tempo de Jesus, o que Moisés Não, escreveu porque já é o não tinha Antigo valor. Testamento. Está vendo? E... Mas o de Jesus já é... O Jesus ele veio e mudou a lei. A gente tem que praticar. Então a é lei praticar de o que Jesus disse. Isso, E né? esses profetas que Jesus enviaria? Enviaria para quê? Eles iam Pra fazer o quê? continuar o evangelho do... A única intenção do evangelho de Deus é ganhar as almas para Cristo. Então vou lhe fazer uma última pergunta para nós ir embora. O que é profeta? O que significa profeta? Então, aqui, Porque Jesus prometeu enviar profetas. O que significa profeta? Que é enviado de Deus para trazer as boas novas. E boas novas é? A pregação do Não, evangelho de boas Deus. novas é? As boas notícias de Deus. Notícia nova e boa. Quando eu abro a Bíblia para pregar, essa notícia não é nova. Essa notícia foi dada há 2.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos. Sim, mas a palavra... Olha, Mas deixa eu terminar. Deixa eu concluir. Vocês têm que ser espirituais. Evangelho... É isso que eu estou querendo dizer. A palavra de Deus, ela se renova Deixa dia eu por dia. concluir. Se eu ler hoje... Se renova como? Hã? Como que a palavra de Deus se renova? Olha só, Por meio de um eu profeta. leio um versículo hoje da Bíblia. Não, essa interpretação não é verdade. Dia, se eu Tem ler outra o mesmo, interpretação. eu entendo... Diferente. Hã? Tu leu o versículo... Por causa do Olha, vocês não Tá conseguem vendo? entender o Você lê um Espírito. versículo num Você é dia... outro Nicodemos. Calma, rapaz. Você não precisa partir para as ofensas. Se você lê um versículo num dia e você entende uma coisa, no outro dia você entende outra coisa, como que pode ser isso? Porque Não, aí é uma talvez a pessoa confusão. pode estar passando por uma situação e Não, Deus usa aquele aí é uma versículo pra interpretação. confortá-la. Interpretação. E a Bíblia não diz que Sabe de onde vem essa Jesus, ele interpretação? veio ele não enviou o Espírito Santo Essa para nos interpretação de confortar. que lê versículo, lê a Bíblia todo dia ela se renova, isso é uma interpretação da teologia. São os teólogos que dizem isso. Isso é a interpretação da teologia, dos teólogos. A Bíblia se renova por meio de um profeta. Veio um profeta e escreveu 5 livros, Moisés. Mas veio um outro profeta e escreveu um novo livro, Josué. É aí que se renova. Veio um outro profeta e escreveu Isaías, é um outro livro. Um outro profeta escreveu Jeremias, um outro profeta. Jesus veio e ele renovou com 4 evangelhos. Paulo renovou com 14 evangelhos. É assim que a palavra de Deus se renova, não é lendo a mesma coisa todo dia. Aí já é desenvolvendo o evangelho de Deus. Então, que é a única intenção. E você respondeu bem. Profeta é aquele que é enviado por Deus com as boas novas. Boas novas é notícia nova, é aquilo que Deus diz no presente. A Bíblia não é o que Deus diz presente, a Bíblia é o que Deus disse passado. Deus disse, Deus fez. Agora, boas novas é o que Deus diz. Deus está vivo e Deus fala. Então, o que Deus fala hoje, isto é evangelho. Mas o que Deus disse por meio de Jesus, isso não é evangelho hoje, era evangelho lá no tempo de Jesus. Porque evangelho é notícia nova. Só que a gente tem que seguir o que ele falou. Não? Claro que não. Não? Não como você acredita. Por quê? Porque Jesus prometeu enviar profetas. E Paulo não pregou exatamente Então, o que Jesus pregou. Qual é o mandamento que você segue? Certo. Os mandamentos vêm por um profeta. Então Jesus, quando veio, você disse, ele trouxe novos mandamentos, não foi? Jesus trouxe novos... Calma, eu vou concluir. Jesus trouxe novos mandamentos. Olha só, mas Jesus ele não deixa eu concluir. Lá no livro de João, capítulo 15, versículo 7, se vós permaneceres nas minhas palavras... Ele não fala na palavra de outro, ele fala nas minhas palavras. Sim, ele disse para quem? Verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele disse para quem? Para os seus discípulos, ele não disse para você. Você não estava lá, ele não disse para os brasileiros. Você não pode pegar uma fala de Jesus para Pedro e tomar ela para você. Você não pode pegar uma fala de Jeremias... E por que ele falou que aquele que guardar a minha palavra
se guardar as minhas palavras, permanecereis. Ele disse isso para os seus discípulos. É a palavra dele que vai nos sustentar. Amigo, ele estava falando com os seus discípulos. Por exemplo, Jesus disse que era para eles pagar o dízimo da hortelã, do cominho e do endro. Você guarda essas palavras de Jesus? E disse para eles andar em misericórdia. Sim. Você anda em misericórdia, mas você paga o dízimo do endro. Eles devolviam o dízimo, só que não amavam o próximo. Não, eu estou perguntando para você. Então não tinha valor. Calma, não fuja da minha pergunta. Você está dizendo que nós temos que pegar as palavras de Jesus. Jesus disse que era para eles pagar o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Você faz isso? Por que você não faz? Não, mas aí já é outra coisa. Outra coisa. Por quê? Porque Jesus estava falando com os judeus lá, não era com você. Quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregar esse evangelho, Jesus estava falando com quem? Não era com você não estava lá. Mas lá diz, e aparecendo ele aos 11, e falando ele aos 11. Mateus 28, Lucas 24 e Marcos 16. Jesus falava com os 11. Você não estava lá para dizer, eu faço o I de Jesus. Ele não te mandou você em lugar nenhum, você não estava lá. Agora, Timóteo, Tito, Silvano, fazia o ID de quem? Era de Jesus ou de Paulo? Quem era que mandava Timóteo ir a algum lugar para espalhar as cartas? Era Paulo, não era Jesus. Ele era ordenado pelo apóstolo Paulo. E Paulo era ordenado por Jesus Cristo. Paulo dizia assim, Timóteo, meu filho, pegue esta carta e ide a todas as congregações. Agora Timóteo faz o ide de quem? De Paulo ou de Jesus? De Paulo, porque Jesus não está lá para dar ordem, porque da ordem agora é Paulo. Jesus está em Paulo. E como que hoje pastores vêm dizer que faz o ide de Jesus? Se Timóteo fazia o ide de Paulo, Timóteo fazia o ide de Paulo. Tito, meu filho, pegue esta carta e leve nas congregações. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele falou que todo aquele que seguiu o Senhor Jesus passará por tribulação. O Senhor Jesus hoje não é um homem como era lá. O Senhor Jesus, Espírito, e esse Espírito está em um profeta. Ele estava em Paulo. É por isso que o carcereiro foi perguntar, Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Era Paulo que tinha que responder, crê no Senhor Jesus. Porque Jesus disse que a salvação é crer em Deus e naquele que Deus enviou. E no ano 53, o enviado não era Jesus, o enviado era Paulo. O carcereiro tinha que crer em Jesus Cristo como Deus e no enviado de Jesus Cristo, que era Paulo. Tá, isso que eu estou querendo dizer. Tá, e quem é o enviado hoje? Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo prometeu enviar profetas. Quem é hoje o enviado? Porque eu tenho que crer em Jesus Cristo, nós cremos. Mas cadê o enviado de Deus? Tem que ter um. Então, sempre vai ter um enviado de Deus. Então, aí nós estamos aqui, eu lhe dei 2 livros gratuitos para você examinar. Eu disse, você examina, você lê e tire as suas conclusões, entendeu? Eu viajo o Brasil inteiro, o irmão evangeliza aqui, as cidades vizinhas, dizendo às pessoas que Deus está vivo e que Deus tem um profeta. A palavra de Deus vem por meio dos profetas. Os segredos de Deus são revelados a quem? Aos profetas. Tudo que você sabe sobre Deus, por que você sabe? Por causa dos profetas. Foi os profetas quem escreveu. Então, se Deus teve profeta no passado, Deus tem que ter um profeta aqui. Porque Deus não muda. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem hoje. Ele é o mesmo ontem. Então, se ele teve sempre profeta, ele vai ter um profeta. Tem que ter um profeta. Porque senão cada um vai seguir o seu caminho. Que caminho? O caminho das igrejas. Adventista, Testemunho de Jeová, Assembleia de Deus e tal. E milhares de igrejas. Você vai seguir seu caminho, eu vou seguir meu caminho, ele vai seguir o caminho dele. E todo mundo vai estar perdido. Porque tem que ter um profeta para trazer o povo para a unidade da fé. Paulo diz, falais toda a mesma coisa. Mas hoje as igrejas não falam a mesma coisa. Não pregam a mesma coisa. Então, está vendo como não tem união nas igrejas? Então, exatamente. Aí um profeta vem para trazer a união da fé. Para todo mundo ter o mesmo pensamento, a mesma fé, alma, o mesmo batismo, a mesma integridade, né? Mas não tem. Tudo que Jesus quer. Mas porque, na sua compreensão, por que não tem? Não tem por causa da falta da obediência à palavra de Deus. Não, mas eu vou te responder. Você pode não concordar. Não tem por causa de um profeta. Eles não têm um profeta. Quando Jesus chegou... Agora, nesse sentido... Deixa eu concluir para mim, embora. Quando Jesus chegou, aqueles que eram seus discípulos, iam ser seus discípulos, estavam divididos nos fariseus, nos saduceus, helenistas, herodianos, essênios, zelotes. Quando Jesus chegou, todos eles vieram para Jesus. E Jesus uniu todos eles na mesma fé. Quando Paulo foi pregar entre as nações, havia muitas religiões e muitos deuses, mas todos os filhos de Deus vieram para se reunir em torno de Paulo. É para se cumprir o que está escrito lá em Mateus 24, versículo 17. Aonde estiver o corpo é o profeta, é a mensagem. As águias de Deus se ajuntarão. Hoje não há unidade nas igrejas porque não há um profeta. Cada um tem o seu próprio pastor, o seu próprio presidente, as suas próprias doutrinas e estatutos. E todo mundo está dividido. Só um profeta pode trazer você pensar como eu, ele pensar como eu. Só um profeta pode fazer isso. Então, estou entendendo o que você está falando.
É que nem tem coisas que é impossível, né? Tinha que ter ali uma ordenança, organização, né? Mas tem coisas que é inevitáveis de acontecer, né? Infelizmente, dentro Sim, aí da casa Deus de envia Deus. um profeta para trazer os filhos de Deus de volta para a luz. Mas sempre vai ter discordância. Claro, sempre vai ter. E quem vai sair sai daí, povo meu. Sai de onde? Sair da confusão religiosa. Sair para onde? Sair para outra igreja? Não é. Não é você sair daqui para ir para o Edir Macedo ou sair do Edir Macedo para vir para cá. É você sair do sistema religioso para seguir um profeta vivo como Jesus era. As pessoas saíam dos fariseus, dos saduceus, dos helenistas para seguir Jesus, um profeta. As pessoas deixavam as religiões para seguir Paulo. Sede meus imitadores. Não era ser imitador de Jesus, ser imitador de Paulo, porque imitando Paulo estava imitando Jesus. Porque ele tinha as mesmas obras. Exato, ele era o profeta, ele era o enviado. Jesus disse em João 13:20, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Todos que receberam Eles são Paulo... discípulos de Jesus. Não, aqueles que recebem quem eu envio. Jesus enviou Paulo. Todos que receberam Paulo estavam recebendo Jesus Cristo. Timóteo, Tito, não era discípulo de Jesus, era discípulo de Paulo. Agora Pedro, Tiago, João, Maria Madalena, o Zaqueu, lá da coisa, eram discípulos de Jesus. Agora Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé, Apolo, Silvano, Priscila e todos aqueles eram discípulos de Paulo. Eles aprendiam com Paulo, ouvia Paulo, seguia Paulo, você vê? Quero lhe mostrar uma outra coisa. Hebreus 5:4 diz que ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio, a não ser aqueles que foram chamados como Arão. Por exemplo, eu sou um apóstolo, você é um pastor. Mas como que você tornou-se pastor? Uma pergunta para você. Eu, pastor mesmo, nós não somos dignos e como se deve ser, nós nunca vamos conseguir ser. Não é como deve ser, mas como se tornar um pastor. Como que você se tornou um pastor? Não é se você é digno ou não. Então, é o seguinte, eu me entreguei a Deus, não tem nada a ver com homem. Nessa mesma igreja aqui? Não nessa igreja. Eu digo, mas a mesma, mundial. No mesmo ministério. Eu me entreguei a Deus, certo. Me santifiquei certo. a Deus, abandonei as obras que Deus não se agradava. Certo. E aí Deus foi me desenvolvendo, certo. Me dando entendimento. Alguém viu em você o dom? Aí alguém viu em você o dom? Então, foi o projeto de Deus, o senhor vai entender. Deus foi agindo, entendeu? Aí quando chegou na hora, no momento certo, Ele me colocou. Entendi, mas Ele colocou por meio de alguém. Alguém que viu o dom em você. Deus usou a pessoa. Certo. E essa pessoa era o quê? A pessoa. É uma pergunta, essa pessoa era o quê? Ele era um pastor? Um bispo. Um bispo é um pastor. Ele é um pastor supervisor. Bispo é um pastor supervisor. É como uma autoridade, né? Sim. Bispo é um pastor supervisor. Por exemplo, você é um pastor local, mas o bispo, ele supervisiona as igrejas da região. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.